Você está pregando ou apenas forçando a barra? Quando eu estava lendo Provérbios, capítulo 29, versículo 19, eu me deparei com o seguinte versículo: O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. A princípio, quando eu li este versículo, eu apenas li, sabe? Eu não pensei em me aprofundar e eu achava que não tinha motivo, até porque parecia que era só um versículo sobre o contexto histórico da época, né? Sobre escravidão, entre outras coisas, mas eu me dediquei por um tempinho para entender o que tinha nas entrelinhas sobre esse versículo. E eu comecei a pensar quantas vezes a gente fala para pessoas, quantas vezes a gente prega de verdade para alguém. Será que a gente está pregando mesmo? Ou será que estamos apenas falando palavras vazias? Ou será que a gente está listando os pecados? Porque o que eu entendi desse versículo, a revelação que Deus me deu, é que às vezes a gente está falando para alguém que está escravo do pecado como se ela tivesse noção disso. Então, mesmo que ela escute você falando sobre o que ela está fazendo errado, ou a vida dela, o jeito que ela vive, ela pode até ouvir, mas ela não vai escutar o que você está. Ela não vai escutar no sentido de obedecer o que você está falando. Como assim? Eu já passei por uma situação em que eu era nova convertida, já faz um bom tempo, e eu tinha aquela ânsia para pregar o evangelho, porém eu não tinha sabedoria para isso. Então, ao invés de pregar de verdade, eu acabei, vamos dizer assim, listando os pecados e dizendo que Deus não gostava daquilo. Mas a pessoa que está presa no pecado de verdade, ela não vai perceber que ela está presa no pecado. E ela vai achar aquilo comum. Então, se você fala para alguém que vamos dizer assim, ela rouba os outros, ela comete esse pecado e ela acha normal. Eu não tô entrando no sentido de você arrombar uma loja, eu tô falando de a pessoa dar calote em alguém e ela vai achar aquilo normal, sabe? Porque ela já é escrava do pecado, ela não vai conseguir sair daquilo com as próprias mãos. Então, às vezes, quantas vidas a gente perde por bobeira, a gente perde a vida de pessoas por bobeira, às vezes a gente está julgando que a pessoa, o jeito que a pessoa vive. A própria Bíblia diz que a gente deve julgar, na verdade, os de dentro e ainda sem hipocrisia, porque os de fora quem vai cuidar é Deus. Então, assim, para a gente realmente exercer o nosso papel como cristão, eu acredito que nós devemos ter sabedoria e mansidão para pegar a palavra de Deus de verdade. Porque você pode até dizer que o que ela está fazendo é errado, que ela está cometendo muitos pecados, ou até mesmo julgar as atitudes dela por certas coisas, certas situações, mas a realidade é que não vai adiantar de nada. Porque a única pessoa que pode convencer do pecado é o Espírito Santo. Então, as suas palavras, na realidade, estão sendo vazias. Deus não está agindo nas suas palavras. Porque o que Deus pediu de verdade, Deus pediu para que você pregasse a palavra de verdade. E o que é pregar a palavra, gente? Pregar a palavra é falar a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Porque a gente está perdendo tempo em julgar o estilo alheio da pessoa, o estilo de vida da pessoa. Não adianta a gente apontar isso é errado, isso é pecado, porque ela nunca vai entender, ela é escrava do pecado. Ela nunca vai, e mesmo que ela entenda, ela não vai conseguir sair com as próprias mãos. Mesmo que ela escute o que você está falando, ela talvez não tenha um sentimento de transformação espiritual, mas sim de medo do castigo. E o medo não significa que você foi transformado. Você até pode se deparar com uma situação diferente. Você pode se deparar com, por exemplo, eu tenho algum amigo que ele me conhece, confia em mim e pergunta: isso aqui é pecado, isso aqui é verdade? Aí já é uma situação diferente. Ele está querendo se interessar pelo assunto, portanto ele está aos poucos querendo já se aproximar de Deus, mas aí já é uma situação à parte, não é? Então, assim, e mesmo que você esteja nessa situação, o que você deve fazer? Você deve ser manso ao falar, porque a língua tem poder de vida e da morte. Então, o que você vai falar pode mudar a vida daquela pessoa, pode destruí-la. Então,
vamos tomar cuidado com as nossas palavras, vamos tomar cuidado com o jeito que nós estamos pregando, porque estamos lidando com vidas. Não é qualquer coisa, não é um animalzinho, não é solar. Não é nada, gente, não é nada perto de um ser humano. Nós estamos perdendo, na realidade, até mesmo a sensibilidade, não é? A sensibilidade física, emocional e espiritual. Nós temos que tratar as pessoas como pessoas, né? Como seres humanos mesmo. Quando você era do mundo, você ia gostar de alguém te dizendo que isso é errado, que isso é aquilo, que isso é aquilo. Não. Às vezes a pessoa não está precisando nem daquilo. Às vezes você tem uma palavra, você tem a palavra de vida eterna e você não diz. Você perdeu aquela vida, você perdeu aquela oportunidade. Então, não cometa o mesmo erro que eu cometi quando era nova convertida. Este vídeo não é para você pensar, ai, ela está dizendo que não é para eu pregar, ai, ela está dizendo que não é para ocultar o pecado. Essas coisas vão ser explicadas a seu próprio tempo. E não é você que vai fazer isso. Você pode auxiliar. Mas quem vai fazer esta obra é Deus. Então, eu tenho um conhecido meu que foi exatamente assim. Não gostava de crente, não gostava de cristão, era ateu. Mas Deus, por meio da conversa comigo, de outras pessoas, Deus foi transformando, não é? Então, certas coisas vai acontecendo com o tempo. O importante é você pregar a palavra da verdade, a vida eterna. Este que é importante. Porque do que adianta você mandar ela mudar de vida, ela não vai conseguir mudar de vida. Porque ela é escrava do pecado. Mas antes, para ela mudar de vida, ela precisa ser liberta. E você tem essa palavra. Você que tem que falar. Mas não vá de qualquer jeito. Não vá de qualquer jeito. Peça sabedoria a Deus e mansidão. Porque Ele fará todo o resto. Ele que vai convencer aquela pessoa do seu pecado. E é Ele que vai transformar a vida daquela pessoa. É Ele que vai libertá-la. Não é você. Porque se Deus não estiver nas suas palavras, as suas palavras são vazias. Elas não servem de nada. E no final, aquela pessoa que é escrava do pecado, ela pode até ouvir o que você está falando, mas ela não vai ligar. E aquilo nunca vai ficar na cabeça dela. Você precisa fazer a sua parte, que é pregar a verdade. E apenas a verdade. Muito obrigada pela atenção. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Tchau, tchau.